Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta Ciência. Soberania nacional. Você deve ter escutado esse termo nos últimos dias. Afinal, teve empresário estrangeiro da área de tecnologia atacando a nossa soberania. A soberania nacional refere-se à validação da autonomia e também da autoridade do Estado frente a outros estados. Mas o que a ciência tem a ver com isso? Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia, e este é o Escuta Ciência. Nesse episódio, você vai entender como a ciência brasileira pode contribuir para a soberania nacional. Que a ciência traz soluções para a nossa sociedade, eu sei que você, ouvinte, já sabe. Que um país que não investe em ciência está condenado a depender de outros países, eu tenho certeza que você sabe. Mas vamos falar então do que você talvez não saiba. Vamos falar de como a ciência tem ajudado na nossa independência. Sim, porque a soberania nacional passa pela autonomia. Só que, infelizmente, no campo da ciência, nós ainda estamos muito longe de sermos independentes. Nosso investimento em ciência ainda é muito baixo. Enquanto países como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Israel investem mais do que 3% do PIB em ciência, no Brasil esse investimento é cerca de 1,2% do PIB. Além disso, vivemos com uma flutuação nos investimentos nas agências fomentadoras de pesquisa. Isso compromete as pesquisas em andamento no país, os programas de pós-graduação stricto sensu, que mantêm a mão de obra da ciência brasileira. Imagine só, se olharmos para o nosso histórico de investimento em ciência, veremos que o investimento, que já chegou a ser de 13 bilhões de reais no passado, foi parar em apenas 4 bilhões em 2020. Como a ciência brasileira sobrevive desse jeito, né? Que tristeza! Só que sim, eu prometi que esse episódio seria para falar sobre como a ciência brasileira pode contribuir para a soberania nacional. E para explicar isso, eu resolvi trazer aqui exemplos muito bons sobre como o fortalecimento da ciência pode mudar o nosso futuro e ajudar a construir esse país mais soberano. Uma das forças para a ciência tem vindo do investimento na indústria aqui no Brasil. O governo Lula atual tem prometido forte investimento em indústria e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação defende a inovação da indústria como base para a construção da soberania. E como a indústria tem colaborado para o fortalecimento da ciência e, portanto, para a soberania nacional? Antes de responder isso, você vai escutar um desabafo de uma cientista. No caso, a cientista sou eu mesma. Veja, a ciência brasileira depende muito ainda de outros países. Quando eu fiz mestrado na USP, dos reagentes necessários para a realização dos experimentos que faziam parte da minha pesquisa, praticamente todos eram importados. Pagos em dólares, minha gente. E tem ainda as taxas de importação.
Por isso, não era incomum cientistas irem para fora do Brasil, para um congresso, e voltarem com reagentes e outros insumos na mala. Depois, quando fui fazer o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, uma universidade menor, com baixo investimento, eu senti mais ainda o impacto de não poder comprar um insumo nacional para fazer a minha pesquisa. Isso porque todos os produtos que eu precisava para conduzir meu doutorado não estavam disponíveis no laboratório. A universidade estava passando por cortes absurdos, era o governo Beto Richa, no Paraná. Universidades estaduais em colapso, sem dinheiro nem para pagar contas de água, luz e telefone. E aí, para eu terminar meu doutorado, eu tive que tirar um dinheiro que eu nem tinha para poder comprar alguns produtos que faltavam. É claro que tem produtos que são muito caros e esses eu não pude comprar. Simplesmente eu tive que desistir de fazer experimentos que estavam programados no meu doutorado. Tive que optar por experimentos baratos, que não permitiam conclusões muito certas, mas me deram alguns indícios nas minhas conclusões. Triste, né? Eu não suporto mais. Agora que você já entendeu a situação da ciência brasileira, vamos imaginar se esses reagentes, insumos, produtos para pesquisa estivessem sendo produzidos aqui no Brasil. Já parou para pensar? O custo para as instituições de pesquisa seriam menores. Poderíamos produzir mais e produzir melhor. Esse conhecimento produzido pelos cientistas é nosso. E esse nosso conhecimento poderia trazer mais desenvolvimento para o nosso país. Imaginou? Um devaneio, um sonho de uma noite de verão. A boa notícia é que estamos de fato começando a pensar nisso. Talvez agora o Brasil não esteja querendo ficar para trás no planejamento de seu próprio futuro. Talvez seja o início do fim da nossa dependência. O começo da nossa soberania. Embora muita gente continue torcendo contra e manifestando um viralatismo, uma dependência doentia de outras nações. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. E por que eu estou falando que estamos começando a pensar em uma ciência independente? Falo isso porque temos visto sinais, fortes sinais, e são esses os bons exemplos que eu quis trazer aqui para esse episódio. Ainda nesse mês, o Lula inaugurou uma fábrica de medicamentos da Hemobras, em Pernambuco. Trata-se de uma fábrica para produção do fator 8 recombinante usado no tratamento da hemofilia. A Hemobras é vinculada ao Ministério da Saúde, é uma indústria farmacêutica que busca contribuir para a redução da dependência externa. De acordo com o governo federal, a nova fábrica de fator 8 recombinante vai zerar o custo de importação dos medicamentos, que hoje é de 200 milhões de dólares, cerca aí de R$1 bilhão. E com a produção 100% nacional, a expectativa é que o preço dos produtos distribuídos ao SUS seja reduzido em torno de 30%. Olha a ciência ajudando na nossa soberania. Outros bons exemplos vêm da produção de vacinas no Brasil. Muita gente não sabe do nosso potencial neste campo. Parte das vacinas contra a Covid foram produzidas no Brasil. A Fiocruz conseguiu negociar a transferência de tecnologia para produzir a vacina Covishield da AstraZeneca aqui no Brasil. E o Instituto Butantan produziu a Coronavac. Isso só foi possível por causa da estrutura tecnológica que esses institutos de pesquisa possuem. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan são fábricas de vacinas e imunobiológicos de extrema relevância. Atualmente, o Ministério da Saúde tem negociado a transferência de tecnologia para a produção da vacina Qdenga aqui no Brasil, na Fiocruz. Isso porque o laboratório japonês Takeda, responsável pela vacina, não tem capacidade para produzir o número de doses necessárias para uma ampla campanha de vacinação contra a dengue aqui no Brasil. Mas você sabe a relevância do Butantan e da Fiocruz para o nosso país? O Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina e é também o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. O Butantan é responsável pela maioria dos soros hiperimunes utilizados no Brasil contra venenos de animais peçonhentos, toxinas bacterianas e também contra o vírus da raiva. E não é só isso, o Butantan também responde por grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, produzindo 100% das vacinas contra o vírus influenza usadas na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Viu só?
Já a Fundação Oswaldo Cruz, vulgo Fiocruz, conta com o Biomanguinhos e o Farmanguinhos para sua produção industrial. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, é a unidade da Fiocruz responsável pela produção de vacinas, kits para diagnóstico e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde pública nacional. O complexo tecnológico de vacinas do Instituto é um dos maiores da América Latina, garantindo a autossuficiência em vacinas essenciais para o calendário básico de imunização do Ministério da Saúde. O Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos, é a unidade da Fiocruz que produz medicamentos. O Farmanguinhos é vinculado ao Ministério da Saúde, sendo o maior laboratório farmacêutico oficial do Poder Executivo Federal e possui capacidade instalada de produção de mais de 2,5 bilhões de unidades de medicamentos por ano. São cerca de 31 tipos de medicamentos diferentes produzidos pelo Farmanguinhos. Dentre esses medicamentos, o Instituto fornece para a população vitaminas e suplementos minerais, antimaláricos, ansiolíticos, antiomínticos, agentes imunossupressores, antiparasitários, antineoplásicos, antiparkinsonianos, tuberculostáticos, produtos para uso em ginecologia e obstetrícia, antiviróticos e antirretrovirais para tratamento da infecção por HIV e por H1N1. Mas é claro que ainda não temos total independência externa, porque grande parte dos insumos para a produção de medicamentos e vacinas não são produzidos no Brasil. E a falta de insumos também é um problema a ser resolvido com mais incentivo a indústrias de insumos. A nova fábrica da Hemobras, recém-inaugurada, detém toda a cadeia de produção, produzindo os próprios insumos para o desenvolvimento dos medicamentos. Este é um passo importante para a construção da nossa soberania. Mas não é só isso. A indústria é importante, mas não é de lá que parte o conhecimento científico tão essencial para o nosso desenvolvimento. A maioria da ciência brasileira é produzida dentro das universidades públicas. Por isso, maior investimento nas universidades é um passo imprescindível para fortalecer a ciência brasileira. Mas, infelizmente, o investimento nas universidades é baixo e centralizado em poucas universidades, geralmente naquelas pertencentes ao eixo sul-sudeste. E talvez seja por isso que grandes investimentos tecnológicos, como o acelerador de partículas Sirius, esteja localizado em uma cidade do estado de São Paulo, em Campinas. O Laboratório Nacional de Luz Síncroton, LNLS, integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPM, uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Este laboratório é responsável pela operação do Sirius, a maior e mais complexa estrutura científica já construída no país e uma das mais avançadas fontes de luz síncroton do mundo. Mas afinal, para que serve essa estrutura? Esse laboratório de última geração permite a investigação da composição e da estrutura da matéria em suas mais variadas formas, abrindo novas perspectivas de pesquisa em áreas como a ciência dos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, ciências ambientais e muitas outras. Podemos dizer que Sirius é uma das fontes de luz síncroton mais avançadas do mundo. Mas como funciona essa coisa de acelerador de partículas? Este enorme equipamento científico tem aceleradores de partículas de última geração no seu núcleo. E estes aceleradores de partículas têm a capacidade de produzir e controlar o movimento de elétrons em velocidades próximas à velocidade da luz, gerando um tipo de luz especial, a luz síncroton. A aplicabilidade dessa luz síncroton está em sua capacidade de revelar a microestrutura de materiais orgânicos e inorgânicos. Ou seja, conseguimos investigar a estrutura e a composição de diversos materiais a partir desse equipamento. Bem louco! E no fim, a função deste laboratório, por meio dos Sirius, é de contribuir para o desenvolvimento de medicamentos e tratamento para as doenças, novos fertilizantes, espécies vegetais mais resistentes e outras tecnologias para a agricultura, além de poder trazer soluções para fontes renováveis de energia
entre muitas outras aplicações. Ou seja, há potencial para gerar grandes impactos econômicos e sociais. Exatamente. Além dessa grande inovação, o Brasil será o primeiro país da América Latina a ter um laboratório de máxima contenção biológica, conhecido como NB4. Esse laboratório vai estar conectado ao Sirius, sendo o primeiro no mundo com esse tipo de estrutura associada. Com este laboratório, teremos uma estrutura essencial para a condução de estudos em futuras pandemias. Sim, minha gente, futuras pandemias já são previstas pela ciência, assim como a de Covid-19 já era prevista, e isso tem muita relação com a nossa forma negligente de lidar com as demandas para frear o aquecimento global e as mudanças climáticas. Enfim, já falamos desse laboratório NB4 no episódio 163 do Escuta Ciência. Vai lá e escuta para você entender melhor. Esses investimentos são essenciais para diminuir nossa dependência de outros países e fortalecer a ciência brasileira. Fortalecer a ciência brasileira é uma das ações importantes para que a produção científica dos nossos cientistas possa ser aproveitada no país e possa trazer desenvolvimento econômico e social. A nossa soberania não está apenas em impor a autoridade da nossa nação frente a outras nações, mas está também em ter autonomia para mostrar que somos uma nação que pode se desenvolver e ter relevância internacional. A ciência é um caminho fundamental para a soberania nacional. A relevância internacional da nossa produção científica já é evidente. No decorrer dos anos, houve um aumento no número de artigos publicados por cientistas brasileiros em revistas respeitadas pela comunidade científica global. Produzimos ciência de qualidade, mesmo com pouco investimento, mesmo com estruturas muitas vezes defasadas. Imagina do que seremos capazes se houver mais investimento em ciência. Maravilhoso! Esses exemplos que eu trouxe para o episódio mostram claramente como a ciência pode ser uma alavanca de desenvolvimento para o país. E é com desenvolvimento e autonomia que poderemos fortalecer a nossa soberania. Finalizo esse episódio reforçando o que muitos já disseram. Ciência não é gasto, é investimento. Escuta ciência. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar um comentário, de avaliar o podcast e, é claro, de compartilhar o episódio para que mais pessoas conheçam o Escuta Ciência. Lembre-se, só haverá reconhecimento da importância de se investir em ciência se as pessoas conhecerem o que é ciência e entenderem o papel da ciência na sociedade. Escuta Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.